A graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs, hoje nós estamos propondo um estudo demorado acerca do seguinte tema: as paixões infames, coisas abomináveis a Deus. Não há nenhuma novidade de que o mundo gira em torno das paixões. Não tem nenhum cunho novidadeiro de que a sociedade ela gira em torno dos amores construídos, dos amores essenciais, dos amores inventados. E a nossa proposta hoje é fazermos um estudo detalhado acerca das paixões infames, que são coisas abomináveis a Deus. O nosso objetivo, como seria um vídeo muito longo, nosso objetivo é dividi-los em várias partes e assim vamos fazê-lo. Então pedimos perdão, desculpas a todos, se não ficar uma gravação razoável, mas o objetivo é o conteúdo, como sempre. O objetivo de qualquer fala é o seu conteúdo e não a performance da sua aparência. Então vamos falar sobre paixões infames, coisas abomináveis a Deus. Primeiramente, nós queremos dizer que nós falamos aqui para pessoas que creem em Deus, creem em Jesus e creem no Espírito Santo de Deus. De modo que os que não creem na Santíssima Trindade não precisam ouvir essa fala, não precisam conhecer o que nós pretendemos trazer da revelação do Senhor, da sua palavra, da Bíblia. Por outro lado, todos serão bem-vindos se assim quiserem, porque nós sabemos que todos nós, outrora pecadores, outrora velhas criaturas de Deus, através do processo da conversão, da metanoia, fomos convertidos para a honra e glória do nome do Senhor, em filhos de Deus. E é por isso que eu trago esse primeiro alerta. De outra parte, é preciso dizer que todos não precisam concordar comigo, porque na realidade o que menos importa aqui é a minha opinião, a minha ideia. Aqui eu não trago nenhuma ideia minha, não criei nada, não vou falar nada do que eu possa criar, de alguma imaginação, não. Aqui tudo que eu vou tentar revelar, através do Espírito Santo de Deus aqui, da palavra de Deus, da Bíblia. Então é preciso, mesmo para os que são crentes, para todos nós que amamos ao Senhor, que somos apaixonados por Jesus, pela sua misericórdia, graças a Ele, e somos apaixonados por causa dele e não por causa de nós, é preciso saber qual a importância da Bíblia. Porque nós poderíamos dizer aqui, eu vou trazer um livro qualquer e vou falar sobre este livro. Mas o objetivo de falar sobre esse tema com base nos princípios bíblicos, é importante sabermos qual a razão de darmos valor a este livro. Eu quero começar primeiro com Josué 1:8. Josué 1:8 diz assim: Deus falando a Josué, sucessor de Moisés, ele diz: não cesses de falar deste livro da lei. Medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Aí a gente já pode ver nessa fala de Deus para Josué da importância da sua palavra. Temos também no Salmo 119, o maior salmo da Bíblia, nós temos aqui no Salmo 119, no versículo 105,
Nós temos aqui a razão porque devemos estudar a palavra de Deus. Então aqui o salmista, com muita propriedade, nos ensina que a Bíblia é lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Deixando o Antigo Testamento, que foram essas duas citações, passemos ao Novo Testamento, e lá na segunda carta a Timóteo. Segunda carta, deixa eu ver aqui, segunda carta a Timóteo, Paulo, o apóstolo Paulo escrevendo, ele diz assim, 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 17. Aqui nós vamos saber onde está a inspiração, o valor e a utilidade das Santas Escrituras. Então vejamos aqui, ó, capítulo 3, versículo 14 a 17. Tu, diz Paulo, porém, permanece naquilo que aprendeste e do que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste e que desde a infância sabes as letras, as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E aí o apóstolo Paulo nos dá a maior definição, vamos assim dizer, o maior conceito sobre o valor da palavra de Deus, quando ele diz assim, para que serve a Bíblia? E ele aqui diz, ó, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda obra. Então a nossa vida, que é um fazer de obras, só tem sentido, só tem significado quando somos habilitados pelo conhecimento das Escrituras, ou seja, da palavra de Deus. Finalmente, para explicar por qual a importância da Bíblia, para efeito do estudo que nós vamos fazer e para efeito de todo estudo bíblico, qualquer estudo bíblico, de qualquer pregação, evangelização, a importância da Bíblia, nós vamos ver aqui no evangelista Lucas. O evangelista Lucas, no capítulo 4, 27, o evangelista Lucas, ele nos ensina deixa eu ver aqui, quatro, 27, melhor dizendo, no capítulo 24, 27, é 24, em que Lucas é o único evangelista que conta sobre os discípulos que se encontraram com Jesus no caminho de Emaús, ao pôr do sol. Então nós temos essa passagem aqui que nos impressiona. Jesus falando para esses dois discípulos, diz assim, e Jesus, começando por Moisés, ele estava narrando para os discípulos, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Ou seja, Jesus não dispunha a evidência do Novo Testamento, que somente seria escrito os livros do Novo Testamento após a assunção de Jesus aos céus. Mas claro que Jesus estava expondo sobre o Velho Testamento, sobre o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, né, a Torá dos judeus e todos os demais livros e os profetas. Imagina que ali, naquele momento, Jesus deu uma aula de Bíblia. Isso é muito maravilhoso, nós sabermos disso. Então não precisa mais falar sobre a importância da Bíblia, se o próprio Deus, Jesus, ensinava
sobre ela, que é a sua palavra. Bem, deixando de lado essa introdução, vamos partir agora para o tema propriamente dito. Ou seja, reprisando, vamos estudar hoje sobre as paixões infames, coisas abomináveis a Deus. E para falar de paixão, a evidência é que nós não podemos esquecer do homem, que é o partícipe das paixões. Então vamos saber na Bíblia como foi formado o homem. Então vamos dar início aqui e falarmos primeiro, trazendo o primeiro livro, Gênesis, capítulo 1, que diz assim, no versículo 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem. Façamos significa dizer Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Veja aí que Deus já ensina sobre a multiplicação dos homens. Multiplicai-vos, ordenança de Deus. A Bíblia, no mesmo capítulo de Gênesis, no mesmo livro Gênesis, agora no 2º capítulo, nós vamos ver especificamente a formação do homem. Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Essa é a formação do homem, e nós cremos. No mesmo capítulo 2, agora a partir do verso 18, vamos saber sobre a formação da mulher. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora, que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem, para ver como este lhe chamaria, e o nome que o homem desse a todos os seres viventes. Esse seria o nome deles. Deus deu nome ao homem, aí o homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lá trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. E aí nós vemos numa síntese na Bíblia, nós vimos a formação do homem, a formação da mulher. E lá no capítulo 1, quando Deus fez o homem, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, e era o 6º dia. E aqui, voltando para o capítulo 2, nós vamos ver que depois da formação do homem e da formação da mulher, Deus cria aquilo que seria a sociedade mais purificada, aquilo que ele podia fazer
que o homem e a mulher pudessem habitar de forma conjunta. E agora o individualismo dele criaria um terceiro individualismo, vamos assim dizer. O homem e a mulher formando a família de Deus. E veja que passagem linda, explícita, no versículo 24 e 25 do capítulo 2 do livro de Gênesis. Nós vamos ler aqui mais uma vez essa passagem que diz assim: por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e a mulher, estavam nus no jardim do Éden, puros, e não se envergonhavam. Glória a Deus. A essência da família está aqui. E para falar sobre paixões infames, nós não podemos esquecer a feitura, né? A elaboração divina da família. Então vamos agora, no próximo vídeo, vamos dar início ao tema, já adentrando mais, de forma mais profunda ainda, sobre as paixões infames, coisas abomináveis a Deus. Vamos falar numa divisão sobre o Velho Testamento, abordando essa questão, e depois sobre o Novo Testamento. Glória a Deus por isso. Convido a todos para continuarem no próximo vídeo, agradecendo a Deus essa oportunidade.